Bom dia ou boa noite, povo de Deus, tudo bem, minha gente? Dia 17, quinta-feira. O Senhor nos chama a experimentar do seu amor bondoso e gratuito. Por isso, faz aliança conosco e quer preservá-la. Ele nos dá o conforto de sua presença, que nos alivia e restaura. Saibamos celebrá-lo e viver a graça de seu amor por nós. Inácio de Azevedo, interceda por nós. Dia de Inácio de Azevedo, meus irmãos. Ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz. Concedei-nos para a vossa maior glória professar constantemente a fé que recebemos de nossos antepassados. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa, Senhor, Espírito Santo de Deus, intercede por nós, nos dando direção em todos os momentos das nossas vidas. Santa Virgem de Pentecostes, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós, intercede por nós, Mãe, com teu Filho amado, intercede, Mãe amada, Senhora pode, que a Senhora conhece a dor. Nos cubra com seu manto, Mãe querida, nos dando amor e proteção sempre. E Arcanjo Miguel, meu protetor de tantos, obrigada por tudo, Arcanjo, defendei-nos no combate. Todos os anjos e santos do Senhor, que os santos e anjos do Senhor possam estar sempre conosco, intercedendo, sempre pela humanidade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de nosso Deus Pai. Vamos para a leitura, minha gente. Êxodo. Você vai lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 ao 20. Pega a sua Bíblia, minha gente, vamos para a leitura. Êxodo. Gente, eu não sei se vocês já viram um seriado, na verdade não é um seriado, na verdade é um documentário que tem de Moisés na Netflix. Ele é dividido em 3 partes, minha gente, vocês ficam loucos. Acho que eu nunca vi nenhum até agora tão fidedigno, né? A gente não consegue parar de olhar até acabar, minha gente, tá? Não tem como. Feliz é quem encontra no Senhor seu refúgio, pois nele os fatigados e cansados têm o alívio, o descanso e a suavidade. Pega lá sua Bíblia em Êxodo, minha gente, capítulo 3, do versículo 13 ao 20. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor do meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem, qual é o seu nome, o que devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos seus filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: Eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito, e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, e uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito, e lhes direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. E agora temos que ir
a 3 dias de marcha no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão forte. Por isso estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda a sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor, graças a Deus, nosso Senhor. Vamos para a Bíblia agora, lá no capítulo 3, do 13 ao 20. No versículo 13, não tem o versículo... tem o versículo 13, mas é do 13 ao 15, tá? A declaração de Deus é enunciada com um caráter terminativo, que por vezes aparece no final de uma conversa, normalmente para pôr fim a um debate sem que se ofereça alguma informação, como a declaração de Pilatos, o que escrevi. Você vai ver em João, capítulo 19, versículo 22, e vai ver também em Gênesis, capítulo 43, no versículo 14, Êxodo, capítulo 16, versículo 23. As declarações contendo eu sou, tem mais, tá, minha gente? Mas eu não vou falar, não. Usam o mesmo verbo hebraico usado na promessa de Deus, certamente estarei contigo. Então, o significado eu sou, certamente estarei contigo. E também, no versículo 12, quem sou? Ele pergunta, né? Moisés, a pergunta de Moisés, quem sou eu? Nos faz lembrar a pergunta que um dos hebreus fez a Moisés no capítulo 2, no versículo 14. Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? A resposta a estas perguntas não tem nada a ver com a criação ou habilidade de Moisés. A promessa do Senhor a Moisés, certamente estarei contigo, depende para seu valor de quem o Senhor é. O importante é que ele está presente, porque ele quer e tem capacidade para agir. Esta promessa deu a Moisés a base para a autoridade que antes lhe faltava. E continua o importante tema do envolvimento pessoal de Deus na vida de seu povo. Servir a Deus com todos os israelitas no monte onde Deus e Moisés estavam se falando seria um sinal para Moisés, porque ele poderia olhar para trás e reconhecer que este culto só foi possível por causa daquilo que o Senhor tinha feito. Êxodo, capítulo 18, versículo 1. Depois voltamos para lá de novo, já lemos, né, o 12, capítulo, no versículo 12. O trocadilho com o verbo o torna especialmente proeminente e fará lembrar a promessa como para recordar a Moisés. Aquele que promete estar com você é aquele que o envia. Uma vez que os verbos hebraicos reúnem grande parte de seu significado temporal a partir de seus contextos, a mesma forma pode indicar o presente ou o futuro, ou ambos ao mesmo tempo, dependendo da situação. Aqui, as promessas estão voltadas para o futuro. Assim, embora o futuro seja apropriado no português, ele não exclui a presença de Deus com Moisés no momento em que eles conversavam. Nem o tempo presente em português sou. No capítulo 3, versículo 14, exclui o futuro. Versículo 14, nós já lemos o anterior. Pronúncia hebraica, Iavé. Tradução, Senhor. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Moisés deveria dizer a Israel, eu sou, me enviou a vós. Em seguida, Deus substituiu eu sou por o Senhor, Iavé. Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Este é o meu nome para sempre. Iavé é provavelmente uma equivalente da terceira pessoa do singular de eu sou. Sua pronúncia foi quase perdida, porque os judeus o consideraram tão sagrado que substituíram as suas vogais por aquelas de outros nomes divinos. Iavé comunica o engajamento de Deus na libertação de Israel, de modo a revelar o seu caráter. Deus não revelou este nome aos patriarcas, porém Iavé ocorre em diálogo em Gênesis. Você vai ver em Gênesis capítulo 14, versículo 22. Ou o significado era previamente desconhecido, ou o seu sentido não tinha sido completamente apreciado, ou Gênesis reflete uma linguagem posterior. Joquebede, a mãe de Moisés, pode ter uma forma abreviada de Iavé em seu nome, Jo, se o nome segue prática posterior. Aqui temos tudo sobre Iavé. Aqui é quando temos alguma palavra em hebraico e sua explicação. Vamos lá para o versículo 16.
O nome Yahvé, o Senhor, está ligado etimologicamente ao verbo hebraico ser, que aparece de forma tão proeminente. Yahvé não era um estranho, ele era o Deus dos pais, né? Abraão, Isaque e Jacó. 4 séculos no Egito não tinham anulado as promessas feitas a eles e a sua descendência. Ele agora enviou Moisés aos seus descendentes, os israelitas. Se os israelitas quiserem saber que ele era, eles precisavam olhar o que ele tinha feito. Quando a presente tradução usa a palavra Senhor com letras maiúsculas, ela está representando o nome hebraico, que pode também ser transliterado por Yahvé, ou as consoantes YW. No 18, no versículo 18, 3 dias de jornada para que sacrifiquemos era um pedido razoável, uma vez que outros grupos de escravos no Egito recebiam permissão para caminhadas semelhantes, a fim de adorar os seus deuses. Alguma coisa a respeito dos sacrifícios israelitas era repugnante aos egípcios. Uma jornada de 3 dias no deserto os faria desaparecer de vista. No versículo 20, ambas as orações, estenderei a minha mão e ele vos deixará ir, usam uma forma do mesmo verbo hebraico, fazendo uma ligação firme entre causa e efeito. Quando a mão de Deus entrar em ação, os israelitas sairão do Egito. A disputa seria entre a mão do Senhor e o poder dos egípcios, como personificado pelo faraó. Então aqui nós lemos a segunda parte, né? E aí vamos para a explicação agora da última parte, tá? No catecismo. O chamado e missão. Deus apareceu para Moisés em uma sarça ardente e o chama para libertar os israelitas da escravidão do Egito. A pergunta de Moisés questionou a identidade de Deus, qual é seu nome e a autoridade que ele possui para liderar o povo. A revelação do nome divino. Deus revela seu nome como eu sou que sou, enfatizando sua existência eterna e autoexistência. O Deus da aliança. Deus também se identifica como o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, mostrando a continuidade da aliança com eles. A missão de libertação. Deus envia Moisés ao faraó para libertar o povo de Israel do Egito. A importância do nome. O nome de Deus, Yahvé, é revelado como sagrado e deve ser lembrado de geração em geração. A resposta de Moisés questiona como o povo acreditará nele, e Deus lhe garante sinais para que acreditem que ele foi o enviado, né, por Deus. A santidade do solo. Deus pede a Moisés que tire as sandálias, pois o lugar onde ele está é um lugar sagrado, devido à presença de Deus. A revelação do nome divino, tá, minha gente, no catecismo, é central, né? É central para a fé católica, pois revela a natureza eterna e transcendente de Deus. A santidade do nome de Deus é enfatizada. Os católicos são chamados a respeitar e invocar o nome de Deus com reverência. A missão de Moisés é vista como um tipo figurado da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para libertar a humanidade do pecado e da morte. A sarça ardente é interpretada como uma imagem da presença de Deus no meio do seu povo, apesar das dificuldades e tribulações. E a obediência de Moisés ao chamado de Deus é um exemplo, né, para os fiéis católicos que são chamados a seguir a vontade de Deus em suas vidas. Então, minha gente, Deus ele identifica a si mesmo de 2 maneiras. Ele diz a Moisés que é o Deus da aliança, que está com o povo dele, e que ele é o Deus que existe em si mesmo, o qual não precisa de nada, a fim de ser quem é e de fazer o que ele planeja fazer. Isso nos leva à sarça ardente. Pega lá a sua Bíblia agora para o Evangelho, Mateus, do capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Só 2 versículos, minha gente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos,
e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 11. Quando falar de Mateus, capítulo 11, versículo 29, você lembre sempre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Então, minha gente, vamos para a explicação agora, lá no capítulo 11, no versículo 28 ao 30. Só do 28 ao 30 mesmo é que tem, minha gente, na Bíblia. As palavras de Jesus recordam uma declaração feita pela sabedoria personificada em um documento judaico, datando algumas centenas de anos antes de Cristo. Quando combinada com Mateus, capítulo 11, versículo 19, isto sugere que Jesus se descreveu como a sabedoria personificada, aquele que existe eternamente e que atuou como representante de Yahvé na criação do mundo. O ensino de Jesus provia um suave jugo, em contraste com o jugo pesado e supressivo do ensino rabínico. Vamos para a explicação, última parte da explicação, tá? Então, aqui Jesus convidou todos cansados e sobrecarregados, né? E para que entregassem, porque pois o dele era leve e suave. Então, aprender com Jesus sendo manso e humilde de coração é a chave para encontrar o descanso para a nossa alma. O Sagrado Coração de Jesus, minha gente. Por isso que eu também trago a devoção aqui, tá? O convite, Jesus estende um convite aberto a todos que se sentem fatigados, sobrecarregados pelas dificuldades da vida, pelas leis e tradições que se tornaram pesadas demais. Ele entende o sofrimento humano e oferece um refúgio em sua presença. O jugo mencionado por Jesus não é um fardo pesado, mas uma parceria. Tomar o jugo de Jesus significa aceitar seu ensino, seguir seus caminhos e aprender com ele. Ao contrário do jugo do pecado ou das leis humanas, o jugo de Jesus é suave e leve, pois ele nos acompanha e nos ajuda a carregá-lo. A cruz, né, minha gente? A mansidão e humildade. Jesus se apresenta como manso e humilde de coração. Esta característica é fundamental para encontrar descanso para a alma. A mansidão nos leva a aceitar a vontade de Deus com serenidade. E a humildade nos permite reconhecer nossas limitações e confiar na graça divina. O descanso. O descanso que Jesus oferece não é apenas físico, mas também espiritual e emocional. É um descanso que provém da paz interior, da certeza do amor de Deus e da libertação do peso do pecado. A importância da escola de Jesus, do Evangelho. Jesus nos convida a aprender com ele, a nos tornarmos seus discípulos. Essa aprendizagem envolve a prática de mansidão e da humildade, buscando a transformação interior e a conformidade com a vontade de Deus. Em resumo, minha gente, Mateus é um convite para encontrar alívio e descanso em nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo com ele a viver com mansidão e humildade, e aceitando sua companhia em todos os momentos das nossas vidas. Jesus nos convida porque conhece o nosso coração e sabe que só nele teremos descanso, pois ele mesmo justifica isso quando diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, reflexão, a palavra dos ouvidos ao coração. Deus nos chama a viver sua aliança plena de amor e salvação. Como no chamado de Moisés, ele nos encoraja e nos dá a certeza de sua presença. E quando estamos cansados e abatidos, ele nos oferece o seu colo. É do agir de Deus estar sempre preocupado com a humanidade. De muitas maneiras, ele busca nos revelar seu amor. Jesus,
Ele se mostra misericordioso e cheio de ternura. Não se desgasta em nos oferecer alívio e salvação. Ao nos amar, nos ensina a repeti-lo e continuá-lo nesta prática amorosa que transforma tudo. E quando nos desgastamos demais em oferecer o que somos, Ele nos convida a descansar nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como não amar um Deus que nos oferece só o amor? Muito bonito, né, minha gente? Então, esta é a palavra de quinta-feira, até sexta-feira, minha gente. Shalom, a paz seja convosco.